palavra do Senhor diz assim, igreja. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 7 filhas. Possuía este 1000 ovelhas, 3000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs, e comeram e beberam com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia os holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. E no decorrer aqui da história, vai falando dos filhos de Jó, tal. Eu quero que vocês pulam para o verso 12. Não, perdão, vamos continuar. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Gente, engana-se que acha que Satanás não entra na igreja. Engana-se. Porque a Bíblia está escrito: no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observastes o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercastes, concebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Outra coisa também que nós já aprendemos aqui: Satanás, ele vai à presença de Deus. E ele vai falar sobre nós para Deus, porque aqui também está escrito isso. E no verso 20, fala o seguinte: então Jó se levantou. Sim, aí as maldições, Deus permitiu Satanás tocar em tudo de Jó, na saúde de Jó, mas falou: não lhe tira a vida. E daí, se você no decorrer aqui da história de Jó, você vê que a Bíblia começa a relatar as aflições de Jó. E assim, uma coisa que me chamou muita atenção, falou muito comigo, foi no verso 20, que fala assim: então Jó, depois de tudo já ter acontecido, dele ter perdido filhos e filhas, de tudo, do corpo dele ser tomado de tumores malignos, depois de tudo ter acontecido, o que me chamou a atenção, gente, que Deus ministrou muito em meu coração, é que fala assim, então Jó, no verso 20, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e o adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui, amado, nesta terra, neste mundo. Mas a palavra de Deus, ela não nos isenta de passarmos por situações parecidas com o de Jó, no caso de tumores malignos no corpo, ou de qualquer outra enfermidade, ou de qualquer outra situação difícil. Ele não nos garante isso, mas Ele nos garante a vitória sobre todas essas coisas. E por que Deus, Ele permite nós, filhos de Deus, passar por situações assim? Porque se ele não permitisse Satanás
lançar uma enfermidade, ou tocar na vida de alguém, ou tocar nos bens, sei lá, ou perder emprego, como que a glória de Deus se manifestaria sobre as nossas vidas? Deus conhece o meu coração, conhece a minha história, Ele sabe da minha conversão genuína, de verdade, desde o dia que eu entreguei minha vida para Ele. Ele sabe disso, mas mesmo assim, Ele permitiu uma enfermidade chegar na minha vida. Ele permitiu. Olha só, eu lembro que uns dias, eu não sei quanto tempo antes de eu adoecer, entrou um demônio na minha casa, no meu quarto. Satanás, ele não foi até Deus, se apresentou a Deus para acusar Jó. Ele foi, Satanás, diabo, sei lá o que foi aquilo. Ele foi no meu quarto. E quando eu vi, amadas, aquela presença maligna, quando eu vi aquela pessoa entrando, a presença maligna era tão grande que me paralisou. Me paralisou que eu não consegui me mexer naquela noite. E aquele negócio chegou perto de mim, levantou as mãos e ministrou sobre a minha barriga. Eu sou pastora. Deus derramou autoridade sobre mim, derramou. Ele sabe a vida de santidade que eu tento levar diante dele. Mas aquela situação me paralisou naquela noite. Por que paralisou? Tudo aconteceu porque Deus permitiu. Deus permitiu para que toda a glória dele se manifestasse sobre a minha vida e sobre esta doença. E aqui, depois, passaram os dias, eu não me recordo quantos dias foram. Eu tive um sonho. E esse sonho, eu via todo o meu intestino do lado de fora. E eu em pé, eu com esses 2 dedos, eu pegava aquela carne branca que estava localizada assim, eu pegava aquela carne branca e eu arrancava. E eu pensava bem assim, era bem aqui onde estava todo o mal. E acordei. Só que eu acordei muito angustiada, porque eu sabia que não era um sonho normal. Sabia disso. E eu orei, eu repreendi. Oi? Quando eu orei, repreendi. Naquele dia o pessoal da minha sala no trabalho falaram que eu estava quietinha, né? Que eu estava diferente. Mas como que você não fica diferente diante de uma situação daquela? Porque você sabe que aquilo não é uma situação normal. E daí, quando foi 4 dias, eu passei mal à noite. Ainda fui para o trabalho. Do trabalho eu não aguentei com as dores, dores no abdômen, né, no estômago. E eu fui para uma consulta lá no hospital da Unimed. E quando cheguei lá, o médico que me atendeu, vocês sabem que o atendimento é muito superficial no pronto-socorro, né? Só te aplica Buscopan e manda embora. Mas naquele dia, olha só como tudo começa, você começa a perceber o agir do Senhor. Naquele dia o médico realmente ele resolveu me examinar. E ele olhou nos meus olhos, e eu estava com aquela amarelidão nos olhos, que chama icterícia. E ele já sabia que era relacionado ao fígado. E já me internou. Eu fui para uma consulta normal e já fiquei internada no dia 26 de setembro do ano passado. E aí no decorrer dos dias foram fazendo exames, né? E logo já detectou o câncer nas vias biliares. Esse câncer, no momento da cirurgia, já viu que já tinha afetado 50% do meu fígado. E tudo isso, gente, eu já começo a ver a mão poderosa de Deus, do médico, de me atender, dos exames, de descobrir logo, que foi muito rápido. Eu passei mal no dia 26, eu estava internada, quando foi dia 6, eu já estava numa mesa de cirurgia. A cirurgia, a pastora Antônia falou que a pastora Antônia estava lá, a pastora Antônia disse que durou 10 horas. E olha o cuidado de Deus, gente, com os filhos dele. A pastora Antônia, o Senhor falou com ela que era para ela interceder. E ela entrou, como ela é enfermeira, ela entrou para dentro do centro cirúrgico. E o oncologista que me operou, quando descobriu que ela não era da equipe, né, pastora Antônia? Ele botou ela para fora. Mas ela falou, Deus, então eu vou para casa, porque de lá eu posso interceder de qualquer lugar. Mas o Senhor fala para ela, não, você vai ficar aqui como atalaia. Glorificado seja o nome do Senhor. Porque ele sabia
que aquela guerra era uma guerra grande. Ele sabia disso. Eu fico imaginando que guerra que estava, de anjos com demônios, sei lá o que for, mas tinha uma guerra sobre a minha vida. E além da igreja, da intercessão, a pastora Antônia diz que foi a primeira experiência que ela teve de uma intercessão local, porque o Senhor não permitiu ela sair, tirar os pés dela de lá, até o final da cirurgia, quando o médico saiu. E ali ela me contando que já foi eles se admirou dela estar ali, aquele tanto de horas, né? Ela continuava ali intercedendo. E aí diz que ainda falou para ela que como que é, pastora? Que eu era nova. A pastora Antônia começou, eu sei o que falou, a pastora Antônia começou a chorar, ele disse que ele se compadeceu. Ele falou, não, ela é nova, ela vai sair dessa. Mas aquele médico não sabe o Deus que eu sirvo. Ele não conhece o Deus que eu sirvo. E eu sei que o Senhor vai marcar o encontro entre eu e ele no momento certo, para ele ver o que Deus fez na minha vida. Para que ele veja que o que coube o homem fazer, ele fez. Mas o resto era com o Senhor, para que o nome dele fosse glorificado. Porque é muito fácil você ser atendido por um médico bom e falar assim, o médico era muito bom, fez uma cirurgia maravilhosa, não sei mais o que. Quer dizer, dá o mérito para o médico, né? Ele capacita os homens. E ele colocou aquele homem para fazer a minha cirurgia. Mas o mérito todo, a capacidade, o poder, tudo foi do Senhor. Tudo foi do Senhor. E eu fico imaginando, igreja, eu numa batalha dessa, se eu não conhecesse Jesus, me fala o que seria de mim se eu não conhecesse Jesus. Porque eu lembro, as minhas emoções ficaram muito abaladas, né? Porque não é fácil você receber um diagnóstico desse, você falar que você tem um câncer. É como se para mim, como se recebesse uma sentença de morte. A minha mãe conta que quando ele chamou minha mãe para falar, e minha mãe não reagiu, ele gritava com ela, né? Gritava com ela, como que era, mãe? Sua filha tem um câncer. Porque a mãe não falou nada. A sua filha tem um câncer, você quer que eu diga que ela vai morrer? Olha a insensibilidade de uma pessoa, mas que a misericórdia de Deus alcance a vida daquele homem. Alcance a vida dele. E daí começou, né? Eu saí do processo do cirúrgico, eu já fui direto para a UTI. E na UTI eu peguei uma bactéria. Essa bactéria causou infecção generalizada que eu não sabia, a pastora Antônia me falou dessa infecção generalizada. E passei 9 dias na UTI. Quando eu fui para o quarto, minha mãe fala que tudo que eu comia, eu botava para fora, eu vomitava. Café da manhã, almoço, janta. Tudo que eu comia. E daí veio o processo do esquecimento. De lembrar dessa história, gente, a única coisa que eu fico assim... foi que eu esqueci até que eu era pastora. Quando as pessoas me falaram isso, eu falei, meu Deus, me falaram agora, né? Eu esqueci de uma coisa muito importante na minha vida. Teve uma irmã aqui da igreja que falou que um dia foi lá em casa, foi o momento que mais doeu nela. Foi quando eu falei assim, me disseram que eu sou pastora e que eu sou bem ativa na obra. E ela disse que naquele dia ela saiu arrasada, porque ela me conhece. E ela sabe o amor que eu tenho pela obra, pelas vidas. E até isso, Satanás quis roubar de mim, né? Com esse esquecimento. E quando conseguiu a vaga em Barretos, que já foi outro milagre de Deus, porque diz que eles não costumam pegar quem já foi mexido, que eles falam. E as meninas aqui, Ana Paula, a Vaninha, conseguiram essa vaga lá, porque Deus abriu essa porta lá. E fui para Barretos. Eu creio que o propósito de Deus já tinha começado. E eu estar naquele lugar foi um grande propósito de Deus. Porque se Deus falasse comigo, filha, vai lá em Barretos orar por aquelas pessoas, eu ia pensar, Deus, mas Senhor, como que eu vou? Eu trabalho. Eu não conhecia uma realidade daquela, irmã. Eu não conhecia. Eu costumo falar assim, se você quer
não como eu fui, mas conheçam Barretos para você ver que realidade é. Conheçam. Sabe? É cada uma situação mais caótica do que a outra. Se você acha que o seu problema está grande, você olha para o lado, você vê um pior. Você olha para o outro, você vê o pior. Você olha para a sua frente, você vê um pior. E aí você fala, Deus, se eu não tivesse o Senhor, o que seria de mim? O que seria de mim? E aí, quando eu cheguei lá, que eu já fui logo passando pelo médico, a médica que me atendeu já fui direto para as químio, né? Porque já estava atrasada, a cirurgia foi em outubro e já era dia 5 de fevereiro, né, mãe? Eu já fui direto para as químio. Aí outra bênção. As minhas veias tinham sumido tudo, né? Que eu falo que todo o processo teve que ser na base da oração, tudo. Até baixar uma veia, eu já começava a ungir meus braços e eu já dizia, Deus, prepara uma veia e abençoa a pessoa que vai me atender amanhã para que ache essa veia, que veja essa veia. Porque eu olhava e não tinha veia. Às vezes eles furavam e a minha veia estava seca. Aí tinha que furar em outro lugar. E esse processo eu acho muito dolorido, esse negócio de furar. E daí, tudo era na base da oração. Comecei a químio. Quando chamaram nós para explicar o que era a químio, todas aquelas pessoas que estavam ali naquele dia, a químio era injetável, mas a minha era em comprimido. O Senhor sabia. O Senhor sabia que eu ia sofrer muito se eles ficassem me furando. O Senhor sabia que a minha veia não ia suportar 3, 4 horas de químio. O Senhor sabia disso. E as químio eram em comprimido. Tomava 3 após o almoço, 3 após jantar. E aquela enfermeira falou assim, olha, vocês terão isso, terão diarreia, terão vômitos. E aí quando eu cheguei em casa, que eu fui tomar as químio, eu apresentava aqueles saquinhos de comprimido. Eu falava, Deus, eu não vou ter nada disso. Eu não vou ter nada disso. Eu repreendo tudo aquilo que não vem de ti, todo efeito colateral, tudo. Eu repreendo, abençoa. E tomava aquela químio. E para a honra e glória do nosso Jesus, eu não tive problemas de vômito. Eu não tive problemas com diarreia por causa de químio. Graças a Deus. E ali, mais uma vez, eu conseguia contemplar a mão do Senhor. Contemplar a mão do Senhor. Uma coisa é o Senhor deixar você passar por um deserto. Uma coisa, amada, é quando esse deserto chega na nossa vida, a diferença é muito grande. Nós passarmos com Ele passar com nós, do que passarmos sozinhos pelo deserto. Ali naquele lugar tem pessoas que não conhecem Jesus. Aqui naquele lugar tem pessoas que a fé delas está no hospital. A fé não está firmada no Senhor. E eu orava a Deus, Deus, não deixa eu tirar meus olhos de Ti, não deixa eu tirar meus olhos de Ti. E Ele não deixou eu tirar meus olhos dele, não deixou. Veio o primeiro ciclo, né, de 14 dias, depois 7 dias era o descanso, eu fazia os exames e voltava, eu tinha que esperar para o médico liberar a químio. Eu tive problema também de imunidade baixa. Imunidade baixa, você sabe que é uma porta para várias outras doenças, né? E eu orava para Deus, Deus me blinda com teu sangue, me blinda com teu sangue precioso. A bispa me deu pão, e todos os dias ali eu ceiava, né? Ceiava e declarava a cura de Jesus na minha vida, para a glória dele. E veio o primeiro ciclo, o descanso e os exames, o segundo do mesmo jeito. Quando chegou no terceiro ciclo, gente, antes eu li a palavra, porque lá o que eu podia fazer, comer a palavra e orar. Comer a palavra e orar. E o Senhor falou diversas vezes comigo na palavra. Mas teve dois momentos. Oi? Ah, sim, verdade. Deixa eu contar essa. Obrigada, Solange. Quando eu tive essa experiência de ver aquele demônio entrar no meu quarto e teve um sonho, quando eu voltei do hospital, eu estava totalmente esquecida. Um dia eu vejo aquele moço,
entrando no meu quarto, pela porta lá, e vindo até a minha cama, de vestes brancas, totalmente de vestes brancas. E ele chegou assim perto da minha cama, sem falar nada. E ele sentou nos pés da minha cama, amada igreja. Eu não sabia, no momento que eu não sabia nem quem eu era, mas ele foi lá. E aí ele olhando para mim, com os olhos fixos em mim, os olhos cheios de lágrimas. Eu lembro muito bem que ele não piscava. Uma voz começou a falar aqui dentro de mim, parecia um rádio, um alto-falante, não sei. A voz falava aqui dentro de mim: filha, está doendo em mim também, mas é necessário você passar por isso. E ali, pá, sumiu. Então, olha que preciosidade, olha que privilégio o Senhor me visitar e Ele se revelar a mim. No momento em que eu não sabia nem quem eu era, Ele foi lá. Que privilégio, amada igreja. Ele foi lá. E o Senhor começou a falar comigo em várias passagens da Bíblia. Porque a Bíblia é a nossa verdade absoluta, não é? Ele usou várias pessoas para falar comigo, eu esquecia, sabe, falava. E foi uma coisa muito marcante quando eu estava lá em Barretos, que ele falou comigo, a primeira vez na palavra, aqui me marcou mesmo. Quando ele falou em Jeremias 32, foi quando Jeremias pediu esclarecimento a Deus e está nesse contexto aqui. E Deus deu a resposta para Jeremias. E eu orando a Deus, eu falei: Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo. E Ele me disse assim, no dia 1/4, dar-lhe-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Alegrar-me-ei por causa deles, e lhe fareis bem. Plantá-lo-eis firmemente nesta terra, de todo o meu coração, de toda a minha alma, porque assim diz o Senhor. Assim como fiz vir sobre este povo todo o grande mal, assim lhe trarei todo o bem que lhe estou prometendo. Aleluia. E amada, essa palavra, se eu já tinha fé, eu falo que foi igual um termômetro, que ela subiu, que ela ficou grudada lá, no trono da graça, porque o Senhor falou comigo. Foi Ele que permitiu esse grande mal, e Ele mesmo que me traria o bem, porque a palavra dEle não mente. E eu tomei posse dessa palavra, a cura, sabe, para a minha vida. E passaram-se 2 dias, eu orando a Deus de novo, e falei: Senhor, fala comigo de novo da Tua palavra. E Ele falou comigo em Salmos: dar-te-ei graça, Senhor Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o Teu nome, pois grande é a Tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. É a palavra de Deus. Era Ele falando comigo. Ele não estava usando pessoas. Era Ele falando comigo. E ali a minha fé se firmou. Eu estou curada, eu estou curada, eu estou curada. Eu tomava a Santa Ceia e eu já dizia, nós já agradecíamos. O irmão Hélio chegou, a irmã Eli. Eu ministrava a Santa Ceia todo dia. E nós já agradecíamos com os olhos da fé pela nossa cura. Nós dizíamos: Senhor, obrigado, Senhor, pela nossa cura. É com os olhos da fé. Uma coisa que marcou muito, gente, a palavra de Deus, o que ela fala sobre fé lá em Hebreus 11:1? Quer ver? Deixa eu olhar bem aqui. Só um minutinho. Olha só, fala assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. E assim, nós aqui dentro da igreja, nós falamos tanto de fé, que servimos um Deus vivo, que servimos Jesus que cura, que curou no passado, que cura e continuará curando. Mas na hora que a situação chega, nós olhamos para a situação. É ou não é?
Eu não podia, amada igreja, eu tinha certeza, eu tinha convicção. Eu não podia olhar para a situação. Não podia. E fui pedindo graça para o Espírito Santo, fui pedindo força para Ele. Eu dizia assim, Espírito Santo, não deixa eu olhar para a situação. Não deixa. Porque essa força que veio, essa força que eu tive, não foi minha, foi do Senhor. Foi dEle. Por isso que eu tinha que me firmar na palavra dEle. E passaram-se os dias. Uma coisa que a apóstola falou da questão de eu não murmurar, né, apóstola? Sabe, é por tão poucas coisas eu vejo pessoas murmurando da sua vida, da sua situação. Eu costumo falar bem assim, quando eu ver alguém reclamando de tão pouco, eu vou falar assim, amada, enfrenta um câncer para você ver. É difícil, porque mexe com tudo em você. Mexe em tudo. Principalmente no nosso emocional. O tanto que eu fiquei debilitada, eu perdi 14 quilos. Eu fiquei muito debilitada. Além da bactéria que eu peguei na UTI, quando eu estava no quarto, eu tive esse tal desse mofo no meu estômago, que fazia, né, provocava os vômitos. E para a glória de Deus, assim, lá no hospital, minha mãe disse que eu tomava 3 remédios para cortar o vômito e não cessava. E ensinaram para ela que água de bicarbonato com água de coco cessava o vômito. E ela disse que apresentou o Senhor e disse, Deus, agora é o Senhor. E me deu aquele negócio de bicarbonato com água de coco. Quando foi no outro dia eu não tinha mais vômito também. Não tinha. Porque eu já estava muito debilitada. Você já imaginou se continuasse naquela situação? Você consegue entender, você consegue ver, amada, contemplar a mão do Senhor em todas as situações? É todas. E daí, quando o Senhor falou comigo na palavra, no dia 1º de abril e no dia 3, sabe, dia 11 eu tinha médico. E daí, quando eu cheguei lá nesse dia, eu ia cedo, né, para fazer os exames. Sempre tinha que ir cedinho. Quando eu cheguei lá, o médico, quando fiz os exames, tinha que esperar umas 2 horas para passar pelo médico, os exames de sangue. E o médico falou assim para mim, no dia 11/4, ele falou assim para mim, nós não sabemos o que aconteceu, mas não existe célula cancerígena dentro de você. Isso não é a mão do Senhor. Isso não é o poder dele, a misericórdia do Senhor. Aí no dia 12 eu tive que fazer uns exames complementares e a resposta final veio no dia 17. E antes de eu saber desse dia 17, teve uma irmã que eu não conheço, mas ela já me tornou uma irmã muito amável, que é a filha de Solange, Érica. Ela está lá na Guatemala. Ela está aí, beijo, Érica. Então, uma irmã muito especial. E um dia ela me ligou chorando, que ela mal conseguia falar. E ela disse assim, pastora Nilma, eu estava orando por você na madrugada. Ela chorava, a irmã chorava, que ela mal conseguia falar. Eu estava orando por você na madrugada. E o Senhor me disse, Ele me mostrou a ela, que ela nunca me viu, né? Ele me mostrou como que eu vou ficar, como que o meu cabelo vai ficar. E Ele disse a ela, não, avisa para minha serva que não passa do dia 17. Não passa do dia 17. Olha como nosso Deus, Ele é fiel. Ele é fiel. E aí veio essa consulta para o dia 17, né? Para ver o resultado dos outros exames que eu tinha feito. E realmente o médico, ele disse, não tem mais nada. Você está de alta, sem direito a retorno. Sem direito a retorno. Como não contemplar esse Deus que nós servimos? Como vale a pena? Eu sempre falo, Senhor, eu quero te servir não pelo que o Senhor pode me dar, mas pelo que o Senhor é na minha vida. E aí veio o diagnóstico, final, nós festejamos, liguei já para pastoras, senhora,
Sim, igreja, foi isso mesmo. Depois me falaram isso. No dia que a igreja finalizou 70 dias de jejum, veio a cura de Deus, a resposta certa do Senhor. Nós sabemos que faz tratamento em Barretos de câncer. Quando o hospital libera, a pessoa fica indo de mês em mês, a cada 3 meses, a cada 6 meses, ano, até completar 5 anos. Quando eu estava lá no hospital, quando eu chegava lá, estava esperando, né, a ser atendida, e demora, às vezes chegava 5h40, estava marcado para 6, então ia 10, 9, sei lá, quanto tempo ia para ser atendida. E nesse período, amadas, eu começava a pregar, porque eu estava do meu lado, porque eu estava da esquerda, eu começava a pregar, eu falava de Jesus para aquelas pessoas. Olha só, uma coisa que me marcou muito, quando eu estava lá, uma coisa que aconteceu, foi que eles falaram assim, se tiver, no processo das químios, se tiver febre, tem que correr imediatamente para o pronto-socorro, porque pode ser uma infecção no sangue, tem que verificar realmente o que é. E um dia tardinho, eu tive febre. Do nada, tive febre. E aí minha mãe me falou, não, vamos para o CIA. E nós fomos descendo lá para o hospital. E quando nós chegamos lá, eu fui para uma sala bem grande. E lá tinha várias pessoas que estavam sendo atendidas, já sendo medicadas, né? E vieram colher meu sangue para fazer o exame, para eu poder passar pelo médico, para saber qual era a causa da febre. E eu lá, fiquei olhando para aquelas carinhas, todo mundo, sabe? Todo mundo tristinho, era o acompanhante do paciente. E eu falei assim, gente, deixa eu falar um negócio aqui para vocês. Levantei bem assim minha mão. Gente, eu luto contra a timidez, né? E nesse dia eu falei assim, acho que até isso o Senhor me deixou mais ousadinho, sabe? Eu falei, deixa eu falar aqui um negócio para vocês. Meu nome é Nilma, eu sou pastora, moro lá em Palmas, Tocantins, e comecei a pregar para aquelas pessoas. Amadas, eles olhavam com o olhar sedento. E aí, quando eu terminei de falar o que eu queria, o que Deus tinha colocado no meu coração, a médica chamou. Quando passei lá pelo médico, olhou meus exames, não tinha nada de infecção, e eu, para nossa surpresa, né, eu não tinha mais febre. Não tinha mais febre. E eu sei que o Senhor permitiu eu ter aquela febre para eu ir naquele lugar, para eu falar de Jesus. Eu tenho certeza que Deus fez algo naquele lugar com alguém naquele dia. Tenho certeza. Quando eu cheguei em casa, passa um pedaço, olha a febre. De novo. Aí minha mãe levantou minha oração, repreendemos, acabou. Nunca mais teve esse negócio de febre. Olha se esse Deus nosso não é maravilhoso. É muito maravilhoso. E quando eu estava lá, conheci muitas pessoas. E tem pessoas que realmente acreditam que Deus vai curar, que Deus pode curar. Mas a minha fé está no hospital, a minha fé está na medicação, a minha fé está no hospital de referência. E eu falava, Deus, ensina essas pessoas, abre os olhos dela para que essas pessoas olhem para o Senhor. Olhem para o Senhor. Porque ali, o hospital, era um instrumento de Deus usado nas nossas vidas. Mas olha só, amada, no meu caso, eu falo com convicção, porque eu estou respaldada nesta palavra, que não foi o Hospital de Barretos que me curou, quem me curou foi o Senhor. Foi Ele. Com todo o poder, com toda a glória, a misericórdia e o amor dEle pela minha vida. Foi Ele que me curou. E por isso Ele me respaldou na palavra dEle. Antes que viesse qualquer diagnóstico de cura, de que eu não tinha células cancerígenas dentro de mim, o Senhor falou comigo na palavra. Para eu não ter dúvida que foi Ele quem me curou. E eu sei que Ele deixou eu passar por isso, amadas, porque existe um propósito nisso tudo. Deus não deixa nós passarmos por uma situação dessa ou outra situação que às vezes que alguém esteja vivendo, que não seja por um propósito. Oi. Isso, bem lembrado, bem lembrado. Foi no início do ano, vocês lembram do profeta Amaro que teve aqui? Então ele orando por mim na casa da Bispa Silmara,
uma das primeiras coisas que o Senhor fez lembrar também foi que Deus falava comigo, filha, ele falava, filhinha, Deus amou a sua renúncia. E daí Deus foi falando comigo através daquele homem, e ele falou, são 7 meses de choro. Chora mais não. Deus colheu as suas lágrimas, e foram 7 meses. 7 meses. Olha a fidelidade de Deus, amadas, quando nos comprometemos com Ele, verdadeiramente, no nosso interior, de servir, de adorar. Olha o que Deus faz, Deus é fiel em tudo. Mesmo deixando nós passarmos pelo processo que Ele quer, Ele é fiel. Ele é fiel. Ele me avisou em sonhos, foi ou não foi? Ele avisou usando o profeta dele, o filho dele. E outra vez, eu lembrei de outra coisa, Bissimara, não sei se eu compartilhei com a senhora. Um dia, Deus usou uma amiga minha da Assembleia e falou assim para mim, filha, eu vou te lavar por dentro, com que boa. E nós não entendemos. Para que um negócio mais forte do que químio? Oi? Oi? Como que foi, Maior? Ah, teve isso também. Teve isso também. Quero ser a pastora. Ele me perguntou. Ah, obrigada, Magali, obrigada. Estava lembrando dessa parte. Vocês estão entendendo? Ele perguntou para mim se eu aceitava ele, em outras palavras, se eu aceitava ele trabalhar na minha vida. É ou não é? E eu respondi para ele, ele falou, você quer ser mais uma pastora ou você quer ser a pastora? Eu falei, Deus, eu quero ser a pastora. E daí ele permitiu todo esse processo. E eu fico pensando, eu não nasci no Evangelho. Eu conheci Jesus depois, muito tempo depois. E eu lembro bem, amadas, que eu não podia passar no lugar que Deus levantava um homem e mulher de Deus e vinha falar comigo. E eu falava, meu Deus, sabe? Se eu passasse ali, ele levantava alguém e falava comigo. E eu lembro uma coisa que Deus usou alguém, não sei quem, mais, e falou um dia assim para mim, filha, se tu contemplasse o que eu tenho para ti, tu não demorava tanto. E eu ficava pensando, o que é que Deus tem para mim? Será o que Deus tem para mim? Porque a fortaleza na mente, a cegueira espiritual não deixava, né? Não deixava enxergar. Porque o que é mais precioso na nossa vida do que nós temos Jesus em nossa vida? Nós obedecemos a palavra dele. Nós deixamos ele trabalhar nas nossas vidas de verdade. De verdade. Hoje conheço muitas pessoas, né? Que vêm para Jesus, sabe? Mas não deixa ele trabalhar na sua vida. Não deixa. É assim, eu sirvo Jesus, mas do meu jeito. Eu não quero, isso aqui você não pode mexer, isso aqui não pode. Não, não é assim, não é assim. A palavra dele fala que nós temos que adorar ele em espírito e em verdade, que nós temos que obedecer a palavra. Porque nós queremos as coisas do nosso jeito, queremos servir Jesus, mas do nosso jeito. E não permitimos que ele trabalhe a nossa vida. Não é preciso, vocês acham, essa situação que aconteceu comigo, ele permitiu na minha vida e ele trabalhou muito na minha vida. Trabalhou em situações. Trabalhou, porque não tem como ele deixar a gente, colocar a gente nesse processo e ele não trabalhar na nossa vida com esse processo. Ele trabalhou na minha vida, ele trabalhou na vida da minha família, ele trabalhou dentro de igrejas, trabalhou amigos. Porque muita gente poderia pensar, a Nilma, uma mulher de Deus, uma serva fiel, que não falta, sabe, conhece o meu coração, conhece o meu compromisso com a obra. E por que está passando por isso? Uma vez, eu recebi uma visita em casa de uma amiga minha, e ela perguntou assim, ela não conhece Jesus ainda. E ela falou assim, Nilma, por que você é pastor e você está passando por isso? O mundo não entende, amadas, não entende. E tem muitas pessoas que entram num processo, às vezes Deus quer trabalhar na vida financeira, Deus quer trabalhar na vida da conversão do esposo, Deus quer trabalhar na vida, sei lá, em qualquer área da sua vida. E as pessoas não conseguem entender o processo,
Não consegue. Só fica perguntando, Deus, por que eu te sirvo? Por que eu sou fiel no meu dízimo? Eu estou passando por uma situação financeira difícil, por que isso, por que aquilo, por que aquilo. E um monte de porquês para o Senhor. Eu não posso ficar questionando a Deus, por que isso? É igual a pastora falou, que não me viu eu perguntando, e eu não questionei mesmo a Deus. A única coisa que eu poderia falar para Ele, Senhor, para quê? O que o Senhor quer me ensinar com a situação? Porque alguma coisa Ele queria me ensinar também. O que o Senhor quer me ensinar com a situação? E muitas coisas, amado, Ele foi ensinando. O Senhor nunca me deu tanta revelação da palavra como Ele me deu nesse período. Nunca me deu. Às vezes eu li um texto porque a Bíblia, às vezes você lê e você fala, gente, mas como que é difícil entender? Mas a Bíblia, ela é revelada. Ela é revelada. E nesse período que eu estava lá, eu comia a palavra do Senhor, eu comia. E eu lia texto que eu já li várias vezes. E eu nunca entendi com tanta clareza o que o Senhor estava querendo falar. Então, é um trabalhar do Senhor na minha vida, foi no meio da igreja. Eu nunca recebi tantas mensagens de pessoas que eu não vejo há um tempão. Mas eu mandava mensagem para mim no WhatsApp, dizia, pastora, eu e minha igreja estamos clamando por você. Eu e minha igreja estamos em intercessão pela sua vida. Por quê? Porque foi algo que mexeu no meio da igreja. Oi? Até fora, a intercessão da Guatemala clamava por mim também. Entendeu? E foi uma coisa que o Senhor falou comigo, que Ele ia ultrapassar as fronteiras. E ultrapassou. Tá bom, mãe. Gente, ela é minha enfermeira padrão, viu que eu sou chique particular. É uma guerreira abençoada. Aí eu dei esse título maior para ela. Ai, Jesus. Mas é um privilégio, né? Graças a Deus, eu passar por essa situação e eu ter minha mãe para cuidar de mim, né? Ela saiu da casa dela, largou meu pai. Pausa ela. Eu falo assim para ela, grande será o seu galardão. Eu falo, mãe, a senhora vai... Só fala, a senhora está cuidando de uma pastora. Grande será o seu galardão. Mas era porque já pensou, se eu tivesse, né, do jeito que eu fiquei debilitada, fisicamente, emocionalmente, mentalmente, se eu não tivesse ela. Às vezes o doutor Ricardo, o oncologista, quando nós chegávamos lá, que ele perguntava as coisas para mim que eu não sabia responder, aí ela respondia, falava, tá assim, assim. Ele mandava ela calar a boca e falava que estava perguntando era para mim. Eu não sabia nem quem eu era, como que eu ia responder. Quem és tu? Quem sou eu? Ai, Deus amado, mas Deus é bom, Deus é maravilhoso, gente. Deus é maravilhoso. E nesse processo, além de crescer em Deus, além de crescer em intercessão, além de crescer na palavra do Senhor, na intimidade, uma das coisas que eu muito orava a Deus, Deus, eu quero intimidade contigo. E Deus fez eu ter intimidade com Ele. Deus levantou um exército gigantesco, que a igreja, as outras igrejas, a igreja de Jesus. Deus levantou para intercessão sobre a minha vida. Isso é muito precioso, meu coração é muito grato, muito grato. Em primeiro lugar, a Deus, né, ao Espírito Santo que estava ali comigo, né, me dando força, me fortalecendo, não deixando que a minha fé vacilasse, mas muito, muito grata à nossa igreja, muito grata à igreja, que eu falo, nossa igreja, a igreja de Jesus, a igreja dele. Porque eu fico pensando, Deus, eu pensei várias vezes, o que seria da minha vida se eu não tivesse te conhecido e enfrentasse uma situação dessa? O que você falou de Carol, Solange? Sim. Obrigada, Solange, por me lembrar.
Solange tem uma missionária, né? É Carol de João Pessoa, que lá eles também clamavam por mim. E Deus usou ela para falar que eu estava na UTI, não era, Solange? E ela disse, ela não vai morrer por causa do grande ministério. Ah, sim. Era por causa do grande ministério e para mostrar a um médico o poder de Deus. E eu sei que aquele homem, aquele médico, que Deus permitiu ele cuidar de mim, ele entrar na minha vida ali. Eu tenho certeza, amada, certeza absoluta que algo o Senhor vai fazer na vida daquele homem. Que Jesus vai alcançar aquele coração. Em nome de Jesus. É engraçado que esses dias eu entrei no carro e eu fui lá. Eu falei, eu quero dar um abraço ao Dr. Ricardo. Porque ele foi bênção na minha vida, né? De fazer a cirurgia complicada. Zangado, né? E aí, quando eu cheguei, amadas, em frente ao hospital, no estacionamento do hospital, meu coração fechou, que deu aquele negócio. E aí eu parei e fui orar. E aí o Espírito Santo ministrou no meu coração que não era a hora ainda. Então Deus vai marcar esse nosso encontro, meu e dele. E eu quero do fundo do meu coração agradecer a ele por tudo que ele fez. Mas eu sei que o Espírito Santo vai ministrar na vida dele de uma maneira que ele nunca sentiu na vida. Para ele ver o estágio que eu estava, como ele cuidou, onde ele nem ele acreditava. Ele falou para a pastora Antônia que dava uns 18 meses, né, pastora Antônia? 18 meses de vida. E a pastora Antônia disse a ele, não, doutor, ela vai casar, ela vai ter filhos. E ele disse assim para ela, menos Antônia. Então eu sei que quando ele me vê, Deus vai fazer algo na vida dele. Vai sim. Oi? Amém. Eu sei que o Senhor vai marcar esse encontro com ele. Vai marcar. Mas para que o nome dele seja glorificado, o nome de Jesus. Porque vai ser algo que fugiu do conhecimento médico, né? Do conhecimento humano dele. Olha só. Quem é ele para me dar 18 meses de vida? Misericórdia. Não receba essa palavra, não. Está repreendido. Estou aqui, amadas, para a glória de Deus. Né? Eu estou muito feliz, o meu coração é muito grata a Jesus por tudo que Ele é na minha vida, por tudo que Ele fez, pela misericórdia dEle para comigo. E assim, eu sei que foi um trabalhar na minha vida, um trabalhar na vida da nossa igreja. E olha só, eu não sei qual a situação que você passa. Eu não sei se você passa problema com seus filhos, ou se tem alguém com problemas de saúde. Lógico que não é um câncer, mas às vezes pode ser outra coisa. Ou problema no seu casamento. Mas eu quero te dizer, olhe para Jesus. Não tire seus olhos. Peça ao Espírito Santo me ajuda eu não olhar para a situação. Que eu olhe somente para Jesus. Somente para a tua palavra. Porque essa palavra é verdadeira. É a boca de Deus nas nossas vidas. A boca de Deus. E um processo muito, muito bom. É a questão de Deus, que eu glorifico muito a Ele. Dele ter guardado a minha fé e dele não ter deixado eu murmurar contra o Senhor. Porque a murmuração é um dos piores pecados que tem. Como que um coração, como que Deus pode entrar num coração se a pessoa não entende o processo, não aceita o processo e começa a murmurar? É normal hoje em dia você ver pessoas que murmuram tanto. Às vezes até se o sol de palmas, murmura com o sol de palmas. E não sei o que aguenta, que é o inferno nessa cidade, não sei mais o que. Não, nós devemos amanhecer o dia. O primeiro pensamento que vem é eu agradeço a Deus. O primeiro pensamento que vem é Jesus. Eu falo, Deus, obrigado pela vida, obrigado por tudo que o Senhor fez por mim. Obrigado por aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Obrigado por esse dia. Que eu viva esse dia como se fosse o último da minha vida, mas que eu viva para o Senhor, para a glória do teu nome. Amém? E assim, amada, não é fácil. As situações vêm na nossa vida e não é fácil. Mas com Jesus,
Ele faz com que as coisas se tornem mais fáceis. O nosso olhar para a situação é diferente. Sabe? Eu não fico preocupada. Eu, graças a Deus, desde que eu entreguei a minha vida para o Senhor, de coração, de corpo e de alma, eu não fico preocupada quando que eu vou casar, se eu não vou casar, ou se eu vou ter filhos. Eu quero viver para o Senhor. Quero viver para Ele. Porque o que mais importa é Ele na minha vida. O que mais importa é que eu cumpra o propósito para o qual Ele me chamou, para a glória e louvor do nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor. Essa é uma noite de adoração, né? E a adoração, gente, ela é mostrada de dentro para fora. É uma adoração que tem que sair do nosso coração, independente de que situação nós estamos. Graças a Deus, nós estamos hoje, nessa noite. Nós estamos com saúde, nós estamos vivas. Temos família. Estamos numa igreja maravilhosa. Né? Podemos contemplar a glória de Deus em todas as situações. Hoje eu creio que ninguém aqui passou fome. Então tudo isso é motivo de glorificarmos a Deus. Não espere glorificar a Deus ou então olhar para Ele só no momento da enfermidade. Mas é em todos os momentos, é na alegria, na dor, é em todas as situações da nossa vida. Amém? Eu coloquei só algo bem que eu quero falar rapidinho. De alguns pontos que eu tinha colocado, não falei, mas que eles são fundamentais na nossa vida, na vida de um adorador. Eu amo quando eu vou falar da palavra de Deus, que Ele confirma a palavra, mais uma vez, no louvor. Uma das primeiras canções que tocou nessa noite foi falando sobre adoração. E foi um dos pontos que eu tinha colocado aqui, né, que são fundamentais na vida do adorador. Confiar plenamente que a palavra de Deus não falha. Colocar em prática a fé. Não murmurar. Passar a prova dando glória a Deus e ter gratidão em seu coração e saber que tudo é necessário. Tudo aquilo que nós passarmos, que Deus permitir na nossa vida, é necessário. É necessário para um crescimento espiritual, é necessário o crescimento da nossa fé, é necessário para que outras pessoas vejam e aceitam Jesus através da nossa história. Aquele vídeo, alguém me falou que o vídeo que vocês me receberam no aeroporto está sendo usado, outras pessoas estão recebendo, está sendo usado na vida de outras pessoas. Para que as pessoas vejam e falem assim, verdadeiramente Deus existe, verdadeiramente Deus cura. Amém? E que nessa noite, possamos voltar o nosso coração para o Senhor, coração de adoradoras. Sabe, muita gratidão no nosso coração, mas acima de tudo, adorar a Deus, acima de qualquer coisa, qualquer situação. E se você não consegue fazer isso, você fala, Espírito Santo, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Eu não quero te servir de qualquer jeito, eu não quero ter uma vida superficial contigo. Me ajuda a ser uma adoradora de excelência. Uma adoradora que o Senhor possa olhar para mim, o Senhor possa saber, aquela dali, a minha filha, eu posso confiar nela. Qualquer situação que ela passar, ela não vai negar o meu nome, porque ela é uma adoradora. E é isso que eu quero, é isso que eu intercedo pela vida de vocês. Em nome de Jesus, Pai querido. Que nós possamos ter um coração de adoradora em qualquer situação da nossa vida. Se o seu marido não converteu, se o seu filho ainda não está na igreja, só continue adorando a Deus. Se às vezes você não está no emprego que você gosta, continue adorando a Deus, que no momento certo Ele abrirá portas. Se o Senhor tem algo para fazer mais profundo na sua vida, na caminhada com Ele, abre o seu coração e fala, Deus, hoje eu quero que o Senhor entre na minha vida, entre no meu coração e faz morada eterna. Porque eu quero ser uma adoradora de excelência. Porque a tua palavra fala que o Senhor procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Senhor, nós queremos ser essa adoradora, Pai. Adoradora do Senhor, te louvando, lendo a tua palavra, intercedendo pelas nossas vidas, nossas famílias, cuidando, meu Pai, da tua obra. Meu Deus, tudo isso é forma de adorar o Senhor, de adorar. Nos dê esse coração de adoradora, Deus, nessa noite, em nome de Jesus.
Meu Pai, que nós possamos olhar para Ti e não desejar só as coisas que o Senhor tem que nos liberar sobre a nossa vida, mas que nós olhamos para Ti, Pai, e só simplesmente Te adoramos. Adoremos o Senhor em espírito e verdade, meu Pai, em qualquer situação, Deus, nos ajude, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Senhor, o Senhor está neste lugar, papai. Desde quando nós chegamos, o Senhor já estava aqui nos esperando, Deus. Oh, Espírito Santo. Meu doce e amado Espírito Santo. Senhor, podemos contemplar a Tua grandeza, a Tua face. Oh, Espírito Santo. Senhor, eu contemplo o Senhor, Pai, na minha vida. Meu Deus, nessa noite a minha intercessão é para que minhas irmãs, Pai, contemplam a Tua face, Deus. Meu Deus, não deixa nenhuma delas saírem daqui, Pai, do mesmo jeito. Não deixa. Meu Deus, que elas olhem, meu Pai, por tudo que o Senhor fez pela minha vida. E elas vejam, meu Deus, a Tua grandeza. E elas olhem e vejam que não há impossível para o Senhor. Não há. Eu não sei do que cada uma necessita, Pai, mas não existe impossível para Ti. E o Senhor adora, o Senhor ama, Deus, um coração adorador. E o Senhor libera, meu Pai, na vida dos adoradores, o melhor do Senhor. O melhor do Senhor. Meu Deus, o melhor, meu Pai, que nós possamos ter é a Tua presença. É a Tua presença, Deus amado. É o nosso mais precioso bem. É o nosso mais precioso presente, Deus. É viver. É viver na Tua presença. É nós dizermos não para o pecado. É nós termos força de levantar, Deus, e já Te adorar. De trabalhar e Te adorar. De cuidar das famílias e Te adorar. Meu Deus, de vir para a Tua casa e Te adorar. De vencer o cansaço, Senhor, para Te adorar. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo de Deus. Meu Deus, nos torna, meu Pai. Faça diferente na nossa vida, Senhor. No nosso coração. Meu Deus, transforma aquele coração de pedra num coração de adoradora. Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor entre nas nossas mentes, meu Deus. E trabalha, quebra com as fortalezas, Senhor. Quebra com tudo aquilo, Pai, que nos impede de chegarmos até o Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amada, se tiver alguém nessa noite, neste lugar, que fala, Deus, eu quero que minha vida diferente. Eu não quero te servir o Senhor do jeito que eu estava te servindo. Eu quero mais de Ti, Senhor. Eu quero sentir a Tua presença. Eu quero contemplar a Tua face, Deus. Que você levante a mão ou venha aqui na frente para uma pastora orar com você, interceder pela sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você necessita dessa intercessão, que venha aqui. Que venha aqui. E não tenha vergonha para Deus, eis-me aqui. Eu quero ser uma adoradora. Eu preciso ser uma adoradora. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Em nome de Jesus. Ou se você quiser ficar aí no seu canto, só levante a mão, que uma pastora vai orar com você. Claudinha. Não tenha vergonha, amadas. Não tenha vergonha. O fato de você se levantar, o fato de você dizer, Senhor, eu preciso de Ti, já começa um processo de libertação na sua vida. Já começa um processo de você dizer, eu quero crescer em Deus. Eu preciso do Senhor. Eu preciso de Ti, Pai. Eu preciso de Ti. Doce e amado Espírito Santo. Doce e amado Espírito Santo. Se alguém necessita também de uma cura, seja ela física, ou seja ela emocional, eu não sei do que você precisa. Mas se você precisa também, vem aqui que nós vamos orar por você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que você fala, Deus,
Senhor, eu não quero a minha vida do jeito que está. Eu não quero, Deus amado. Eu quero ter uma vida diferente com o Senhor. Eu quero um caminhar diferente contigo, Deus. Eu quero mergulhar no teu rio de águas vivas. Oh, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Pai, que o Senhor vem me ministrando, Senhor, nos corações. Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor marque esta noite, Pai, na minha vida e na vida das minhas irmãs. Meu Deus, para a glória do teu nome. Para a glória do teu nome, meu Senhor, meu Redentor, o Deus da minha vida. O Deus da minha vida. O Jesus que se revelou a mim no momento em que eu não sabia nem quem eu era.